Fala galera, beleza? Mal acabou o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada em Flandres e uma semana depois a gente vai ter mais uma prova fantástica, tradicionalíssima do ciclismo mundial que desde 2019 não ocorre, é a Paris-Roubaix. Olha aí o troféuzinho de participação da Sportive, camiseta. Eu participei da Sportive em 2019, foi o último ano que teve a prova. O vencedor foi o Philippe Gilbert. E esse ano a gente, além da 118ª edição da prova masculina, a gente também vai ter a prova feminina pela primeira vez na história. E mais uma coisa muito legal, que possivelmente a Paris-Roubaix vai ser com chuva. Normalmente essa prova acontece lá em abril, né, uma semana depois do Tour de Flandres. Não aconteceu por causa da pandemia, ela foi adiada. Em 2020 não teve a prova e agora vai acontecer no domingo a prova masculina e no sábado a prova feminina. A última vez que a gente teve Paris-Roubaix com chuva foi em 2002 e o vencedor foi o belga, o Leão de Flandres, Johan Musso, que eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer pessoalmente quando eu fui lá em 2019, pedalei com ele. E até eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos vídeos que eu fiz quando eu fui lá em 2019. Então tem vários vídeos, o vídeo que a gente pedalou junto com o pessoal da Jumbo Visma, quando a gente foi fazer o reconhecimento da prova, né, que geralmente eles fazem 2 ou 3 dias antes eles participam ali, eles vão ali dar uma volta nos últimos setores de paralelos. E eu pedalei, eu e meus amigos pedalamos junto com o pessoal da Jumbo Visma, conversei com o Van Aert, ele é muito simpático. Pedalei com o Johan Musso, com o Andrea Tafi e com vários outros caras famosos aí e que são extremamente gente boa, humildes. 99% deles são muito legais com os fãs. Bom, Paris-Roubaix é conhecida como Inferno do Norte por causa de sua característica única, né? A gente fala assim, mas as provas na Bélgica têm paralelepípedos. Sim, só que os paralelepípedos e a forma como os setores na Bélgica são bem mais tranquilos que os setores de paralelepípedos de Roubaix. Por quê? Não dá para você andar tranquilamente em Roubaix como você consegue mais ou menos andar nas provas em Flandres. Vou só fazer uma amostra para vocês aqui. Quando eu fui para lá, eu pedalei em algumas ruas de paralelepípedos aqui da minha cidade e dava uma tremidinha, mas não sentia nada. Quando eu fiz a prova amadora em Flandres e eu pedalei, eu lembro que a prova foi no sábado. Eu acordei no meio da noite com as minhas mãos formigando. Tive que abrir a torneira de água quente lá e enfiar minha mão na água quente, porque você faz a prova. Primeiro que é um frio absurdo, e aquela tremedeira lá, e você fala assim, mas passa 2 fitas de guidão. Eu passei. Não tem jeito, o negócio vai formigar mesmo. Enfiei a mão ali, deixei a mão um tempo, e aí melhorou. Isso quando eu fiz Flandres. Uma semana depois eu fiz Roubaix. Cara, eu tive que abrir a banheira e entrar inteiro e ficar lá dentro da banheira com aquela água quente ali pra ver, porque parecia que eu tinha tomado uma surra, mas uma surra. Alguém tinha pegado uma vara de marmelo e batido no meu corpo. Eu tava todo dolorido, todo dolorido. Então, para você ver o quão brutal são os setores em Roubaix. Então, vamos falar um pouquinho da prova. A prova masculina, ela sai de Compiègne e chega em Roubaix, que é bem ali na fronteira com a Bélgica. Não sai mais de Paris, né? Mas tem esse nome ainda devido à sua história. É um dos monumentos do ciclismo e é uma prova que tem como o maior vencedor de todos os tempos são 2 caras, o Tom Boonen com 4 vitórias e o Roger de Vlaeminck também com 4 vitórias. Todos os 2 são belgas.
É uma prova que divide opiniões, alguns amam, outros detestam. A gente fala dos ciclistas. E os setores de paralelepípedos, eles ficam na parte final da prova. Então, por exemplo, quando eu fiz a prova amadora, eu não fiz a mesma distância que os profissionais. A prova dos profissionais tem 257,7 km. Eu fiz menos, eu fiz 155, tá? Só que a gente pegou quase todos os setores de paralelepípedos, porque o primeiro setor ele começa no quilômetro 96,3. Então até aí é uma prova onde você vai ter um estudo, tal. Tem muitos caras que trocam de bike, que até aí onde não tem setor eles correm com uma bike, depois eles trocam de bike. Tem um vídeo meu que eu vou deixar aqui no link falando só sobre as bikes, que a gente você sai do velódromo ali de Roubaix e as equipes estão mexendo nas bikes e você vê que as bikes você vê roda quebrada, você vê quadro quebrado, pneu furado então nem se fala. E os caras usam pneus muito mais largos que os normais e bikes também diferentes, muitas equipes usando bikes diferentes. Se a gente for falar disso aí, vai ser um vídeo gigante sobre Roubaix. Então por isso que eu vou deixar os links dos vídeos antigos para vocês verem. A prova masculina tem os 257,7 km esse ano também. Acaba no velódromo, você entra no velódromo, dá uma volta e meia e aí vai ter o sprint. Eu estava lá em 2019 quando o Philippe Gilbert ganhou do Nils Politt no sprint. É muito legal você assistir dali, porque você está num estádio, como se fosse um estádio de futebol, e você acompanha pelo telão e ouve os helicópteros chegando. E aí tem a chegada e eu vi os caras de perto, né? Bem de perto. O terceiro colocado, eu lembro que foi o Yves Lampert, amigo meu, pegou o autógrafo dele. E ele era campeão belga na época, foi muito legal. Bom, os setores, eles têm uma classificação. E quanto pior o setor, mais estrelas eles têm. E esses setores de 5 estrelas são basicamente 3. Um que quase que todos os caras, e eu também achei o mais difícil de todos, é a floresta de Arenberg, ou Truhe de Arenberg. É em descida, então quando a gente foi fazer a prova, eu estudei muito, li muito, vi algumas coisas do John Degenkolb, que é o alemão, um dos caras que ganhou a prova, e os caras falam, quanto mais rápido você passar nos setores, menos você sente a trepidação. Então eu tava com um amigo meu, falei assim, cara, vamos entrar moendo. Cara, a gente entrou a 50 por hora no setor. Na hora que a gente entrou, cara, eu falei assim, eu vou cair aqui, vou me estrepar inteiro. É muito louco o negócio, né? Então, você vai trepidando, pulando, você não consegue ficar sentado no selim, a bicicleta parece um cavalo, sabe aqueles cavalos bravos de rodeio? Parece aquilo. Só que você tem que continuar pedalando, então é uma coisa muito doida. E na prova amadora, gente passando você de um lado e depois caindo, cara que não anda devagar, cara com pneu furado, cara de mountain bike, cara de bicicleta, tudo você pode imaginar, tinha. Eu fui de gravel com pneu 40mm, só com 40 libras nos pneus, então andava muito fácil nos setores. E o Truhe de Arenberg na prova masculina é um setor decisivo, porque é ali que começa de verdade a prova. Então ali você vai ter uma aceleração sempre para já selecionar, e depois a gente vai ter mais 2 setores que são também famosos. O outro é o Mont Saint-Pével, que, cara, ele é assim, ó, parece uma onda, uns buracos, umas coisas doidas. Quando você vê de longe, você fala, esses caras ficam andando na terrinha do lado. Cara, você vê uma terrinha, uma trilhinha, você quer entrar, porque é descomunal o negócio, é desumano, tá? E o último setor, que é famosíssimo, que é bem longo, é o Carrefour de Labre. Então, esses são os 3 setores mais difíceis, e o Carrefour de Labre geralmente é o setor decisivo. Em 2019, foi aonde o Nils Politt atacou e o Philippe Gilbert foi junto, conseguiram abrir do Saga e do Lampert, e depois ali você tem uma parte de asfalto, né? E assim, paralelo, absurdamente técnico, depois um asfalto perfeito. Então é muita loucura isso aí.
E aí tem mais 2 setores um pouco complicados, não são tão fáceis, e depois o último setor para chegar em Roubaix é só um pedacinho ali antes do velódromo que não vai fazer efeito. Geralmente ali ou o cara chega sozinho, ou chega em dupla, ou 3 ou 4. Dificilmente chega num grupo grande. E geralmente Roubaix tem uma média muito alta. Por quê? Porque geralmente os caras pegam vento a favor. Porque a prova você não faz uma volta, você vai só numa direção. Então 45, 46 de média. A média, se eu não me engano, maior de todos os tempos foi na vitória do Greg Van Avermaet. Se eu não me engano foi em 2016. Bom, pessoal, e a prova feminina, ela vai ser um pouquinho mais curta, né? Apenas 115,6 km, e elas não vão passar pelo setor mais difícil, que é o setor que é o Tour de Arenberg. Vão passar pelo Carrefour de Labre, vão passar pelo Mons-en-Pévèle, mas não vão passar pelo Arenberg. Arenberg, além de ser difícil, pode ser perigoso. Estava vendo uma entrevista com o diretor da prova, que foi um cara que já participou de Roubaix, ciclista profissional, e ele falando que ele tem medo dos caras chegarem ali com chuva, né? Teve uma situação uma vez que o Musso caiu ali em Arenberg e teve um corte no joelho, e esse corte ele infeccionou e ele quase perdeu a perna por causa disso. Depois ele foi lá, ele conseguiu se recuperar, voltou, ganhou, e tem a foto fantástica dele com a perna assim e mostrando o joelho. E eu tirei uma foto junto com o Musso e com o Andrea Tafi, 2 vencedores de Roubaix, lá na frente do velódromo. Inesquecível, ó, até arrepia. Bom, pessoal, então essa prova vai ser animal, probabilidade de chuva. Então, se for uma prova com chuva, vai ser épico, mas muito épico mesmo. Na prova masculina são 30 setores. Os favoritos para essa prova sempre são os caras com aquela característica de clássica, né? Então a gente vai pegar os principais favoritos, muito parecido com o Mundial, mas ali tem alguns caras, por exemplo, o Alaphilippe não vai nem participar da prova. Então, Van Aert, outro cara que está muito bem, o Jasper Philipsen, Sonny Colbrelli, Mathieu Mohoric, Mathieu Van Der Poel, apesar de falar que não está na sua top forma, Casper Asgreen, que é o cara que ganhou Flandres em cima do Mathieu Van Der Poel esse ano, Tim Merlier, Jasper Stuyven, que foi 4º no Mundial, Stefan Kung, Giacomo Nizzolo. E aí mais alguns caras. Na Lotto Soudal a gente tem o Philippe Gilbert e o John Degenkolb, os 2 ex-vencedores da prova. Na Bora tem o Sagan, né? A gente tá vendo que o Sagan já venceu essa prova aí em 2018 de uma forma muito legal, escapado ali, mas a gente não sabe, né? Tava ele e o Sylvain Dillier, eu lembro muito bem dessa prova aí, ele tava uma moto, mas faz tempo que ele não tem podemos dizer assim, um desempenho à altura do seu nome. Na Quick-Step, Zdeněk Stybar, que foi muito bem no Mundial, e Yves Lampaert. Lampaert foi 3º colocado em 2019. Na Jumbo-Visma já falei do Van Aert. Na Israel Startup Nation, Sepp Van Mark. Cara, vocês não sabem o tanto que esse cara é idolatrado na Bélgica. Eu assisti no Tour de Flandres e os caras cantando Van Mark, é muito louco, né? Não, Pessim, já falei do Van Der Poel. Na Trek Segafredo, o Stuyven e o Mads Pedersen. Mads Pedersen, ex-campeão mundial. Na Bahrein Victorious, o Sonny Colbrelli e o Heinrich Hausler, que é um cara que faz muito tempo, sempre andou muito bem nos Cobbles, mas nunca teve uma vitória expressiva. A G2R Citroën, Greg Van Avermaet, quer ganhar mais uma vez ali. Oliver Nassen, Grupão A Française des Jeux, já falei, Stefan Kung. Education First, Nippo, Michael Valgren, que foi 3º no Mundial, e Sebastian Langeveld, que é um cara que sempre anda bem nos Cobbles. Cofidis, Laporte. Emirates, Matteo Trentin e Alexander Kristoff. Kristoff já ganhou Tour de Flandres, é um cara que pesadão, característica dele. Ineos, Van Barle, 2º colocado mundial, e Kwiatkowski. Total Energy, Nick Terpstra, que já ganhou Roubaix e Flandres, então esse cara tá assim numa situação ruim na carreira, mas vamos ver. Team Bike Exchange, Luke Dudbridge,
E aí nós temos outras equipes, Delco, que é uma equipe convidada, Team DSM, Craig Anderson, Intermarché, Taco Van der Horn, andou muito bem numa prova semiclássica, disputando vitória com o Mathieu Van Der Poel, Team Quebec, Giacomo Nizzolo, Movistar, Ivan Garcia Cortina, Team Arquet Sansi, não tem muita gente, Astana Premier Tech, mesma coisa, BB Hotels e Bingo Powell Salsis. Então a gente vai ter uma prova com uma característica muito peculiar se chover e vai ser imperdível. Infelizmente eu não vou conseguir assistir a prova porque eu vou estar correndo o Missiones Endurance Race. Então, pessoal, você vai passar na ESPN Brasil, já está confirmado. Não perca a prova vai ser sensacional. Com chuva, sem chuva, não percam Paris-Roubaix depois de 2 anos de hiato aí, ó. Troféuzinho. Quando eu acabei a prova, eu falei, nunca mais volto aqui. No outro dia eu voltei para assistir os pros, já queria voltar. Um dia eu volto lá para fazer esportivo de novo. Até o próximo vídeo, galera. Abraço!